Fala pessoal, aqui é o Maicon, guia de vocês, tudo bem? Minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre mais uma das espécies jogáveis de Sete Destinos. Vamos estar falando sobre os Canhamboras. O que são os Canhamboras, né? Qual a aparência deles? Os Canhamboras são essas pessoas que possuem aí duas pernas de cavalo. Então eles têm da estrutura para baixo, eles possuem duas pernas de cavalo, com os cascos circulares, carnas peludas e tudo mais. Possuem orelhas mais alongadas, geralmente onduladas. Seus olhos grandes possuem uma única cor, sendo brancos, violetas, rosas, verdes. São as cores bem chamativas, né? Sem íris, né? Apenas com a pila. Sua língua é bifurcada e a pele costuma ter cores estranhas e anormais. Então temos amarelo doentio, um azul sombrio, quase esverdeado, vermelho sangue, né? Então são essas cores um tanto quanto chamativas e não naturais de pele. Seus cabelos podem ter tonalidades, colorações variadas e eles, principalmente os da cabeça e o cabelo que cresce assim, na altura dos ombros, né? Nessa parte aqui, são bastante alongados, podendo e crescem muito rápido, podendo chegar até o chão. Isso são umas características físicas. Os canhaboras eles foram inspirados em uma lenda não tão comum, não tão conhecida, então não tem muitas imagens de referência que eu possa estar mostrando para vocês. Então o que eu fiz? Eu fui lá no Hero Forge, fiz uma pequena gambiarra para estar dando sim para vocês uma pequena ideia de como seria essa aparência, uma pequena referência visual. Mas ainda sobre os canhamboras, qual seria a sua origem? Né? Qual é a deles dentro do cenário? Qual a origem deles? Bom, a origem dos canhamboras, ou pelo menos o seu conhecimento, sua descoberta a público, está diretamente ligada à história da sua capital, a cidade de Efernes, e a grande enciclopédia que lá existiu. Um parênteses aqui, né? Primeiro que Efernes é conhecida como a capital dos canhamboras, porque a maior parte da população da cidade são canhamboras. A maior densidade populacional dessa espécie pode ser encontrada lá. Não é nada oficial, é só como a cidade é conhecida. E enciclopédia é o nome que é dado dentro do cenário às grandes escolas, né? Grandes torres onde as pessoas se reuniam para aprender magia antes do advento da caçada arcana, que a gente vai estar entrando em mais detalhes em um vídeo da nossa série sobre cronologia do mundo. Mas o que aconteceu, segundo conta as histórias? Um experimento errado de um mago estupidamente imprudente acabou abrindo um portal planar, liberando uma horda de Denyones presos em Apeciso, que é um outro plano, né, um plano distante, tinha esses corruptores lá. Os grão-mestres fecharam a porta, né, esse portal, o mais rápido que puderam, mas o estrago já estava feito. Porque o que acontece? A presença de um cultor no mundo começa a gerar distúrbio, começa a corromper a forma como o K do plano funciona. O K, relembrando aqui, é essa essência mística, essa essência que existe e permeia tudo que existe desde a criação. É a essência mágica do mundo e ela é fluida, ela é muito abundante, ela é muito presente. Porém, a presença de um corruptor, de um útero, de um demônio, do diabo, dessas criaturas nefastas, deturpa a forma como o K do mundo funciona. Então imagina um portal aberto direto para o plano onde essas criaturas vivem, um dos planos onde essas criaturas vivem, que é dominado por elas, e dezenas dessas criaturas saindo. Bom, digamos que o K ficou para sempre transformado. E, segundo contam as lendas, né, esta foi a origem dos marcados por essa tragédia, aqueles que viriam a ser chamados de canhamboras, que uma língua antiga, muito esquecida, significa marcados pelo terror. Todas as crianças que nasceram na cidade após essa tragédia, né, nasceram marcadas pela deturpação do K do mundo, causada pela presença desses ínferos terríveis. Seus corpos, para sempre transformados por essa energia maligna, mas suas almas, bom, essas cabem a eles decidir o seu destino.
Com o surgimento de Efénios, no entanto, diversos estudos, os estudiosos, arquimatos, pesquisadores começaram a pesquisar tentando entender por que aquilo tinha acontecido, a origem daquele fenômeno estranho. E o que fez, o que aconteceu foi que esses estudos fizeram vir à tona outros fenômenos parecidos em outros lugares. A descoberta de relatos de canhimboras que remetem a antes dessa invasão. Crianças que nasceram transformadas com essa aparência distinta de seus pais. Foram encontradas histórias e relatos de pessoas que fizeram pactos com entidades sombrias e não cumpriram sua parte, e como uma espécie de castigo, seus filhos nasceram deformados pelo poder maligno de tais criaturas. Um aviso velado para quem não cumprisse com os acordos estabelecidos. E outros casos também apareceram, todos sempre associados de alguma forma à presença ou ação de algum desses seres perversos e muito poderosos. Embora canhimboras tenham surgido desses eventos trágicos da presença desses ínferos, os primeiros canhimboras, eles podem gerar descendentes entre si. E qual é o lance dos canhimboras? Qual a sua referência principal no nosso folclore? Bem, os canhimboras, como eu comentei, são uma lenda não tão conhecida, não tão difundida. Ela é uma lenda típica aqui da região sudeste, então São Paulo, Minas e Rio. E ela é uma lenda pautada no racismo praticamente, porque canhambora, de acordo com alguns estudos linguísticos, vem de quilombola, que era um termo referido aos escravos fugidos. Então ela é uma lenda, a origem da lenda em si tem um teor assim, um tanto quanto racista, por assim dizer, pois ela surgiu baseada na deturpação do medo e do terror no escravo fugido. A gente pegar aqui, por exemplo, a Geografia dos Mitos Brasileiros, de Luiz da Câmara Cascudo, vou estar num trecho que eu separei aqui para vocês terem entendendo um pouco da minha pesquisa, que me originou, e eu vou ter como eu me baseei para criar essa espécie de jogada. Abre aspas. Entre os pretos velhos e crianças não abandonavam a senzala. Evadiam-se os fortes, os resistentes, os ousados. Conduzido pouco mantimento, sem armas, o escravo fujão era obrigado a rondar as cercanias da casa senhorial ou da vila em que vivia, portando alimentos, carregando trapos para vestir-se, surgindo inapropriadamente nas pequenas bodegas para exigir um gole de aguardente ou arrebatar a arma preferida, o facão canavial, comprido, afiado, seguro de corte e duração. Se escapava às pesquisas do capitão do mato, cercava-se de um halo prestigioso, de valentia, que era explicado como, e feito de orações fortes, pauta com o diabo. E surto, faminto, seminu, o escravo fugido apavorava crianças e mulheres. Vezes o senhor era compelido a mandá-lo caçar, sacudindo contra ele grupos armados, pondo-o a prêmio. Com o passar do ano, as lendas multiplicavam-se, o escravo desaparecia, indo para longe, morto pelas feras, molestes ou sede, sucumbindo aos ferimentos recebidos nos encontros ferozes. Fecha aspas. Então, a gente tem aqui a presença desse mito, que era basicamente inspirado, provocado pela presença do escravo que fugia dos seus algozes, dessas... Bom, escravidão é um problema, não preciso nem explicar isso, E aí, uma sociedade predominantemente racista, como era na época, e, bom, o vício que existia no imaginário popular acabou fazendo com que essa figura humana que fugia em busca da própria liberdade tomasse uma forma aterrorizante. Prosseguindo aqui na nossa leitura desse texto que eu separei para vocês, tá? Abre aspas. De redor do escravo fugido havia o terror. Contavam histórias que eram reminiscências do curupira, do capora e do saci-pererê. Pouco a pouco, a figura deformada pelo medo já nada mais possuía de humano e vulnerável. O escravo, sujo, bruto, fraco, em perpétuo regime de déficit orgânico, constituía-se um soberano das matas, dirigindo as caças, sabendo segredos conhecidos apenas pelos duendes tropicais do Brasil colonial. Era o canhambora. Pelas terras carioca, Fluminense, Paulista e Mineira,
Canhambora passava deixando um rastro de terror incontido. Seu nome fazia adormecer crianças e prender em casa moças dançadeiras. Muito rapaz, espigado e alerta, recusava sair, ouvindo o rumor de uma visita do Canhambora pelas vizinhanças. Fecha aspas. Então o que a gente tem aqui? Isso foi os relatos que eu encontrei, de alguns deles, pelo menos, nas minhas pesquisas. E como eu me baseei, o que eu quis trazer? Eu peguei aquela pequena parte que fala, né, sobre o halo prestigioso, né, a valentia, que era explicada como ações fortes, pauta com o diabo e tudo mais. Esse pequeno trecho foi o que eu me inspirei para apresentar os Canhamboras com essa nova roupagem, né, tirando toda aquela parte do escravo fugido e tudo mais. O que eu fiz foi associar a existência desse legado, essa aparência que ele tem, a corrupção causada no mundo pela presença desses ínferos. Então, essas habilidades místicas e sobrenaturais dele vêm da consequência da presença desses ínferos. Pois em uma outra contação, que eu não tenho ela separada aqui, infelizmente, é relatado que essa aparência dele, né, com o passar do tempo e as contações e recontações de encontros, né, assim como o medo transforma em das habilidades sobrenaturais ao passar do tempo, né, à medida que as histórias são recontadas, modifica também sua aparência, dando ele essa aparência de cascos de cavalo, essa figura peluda e tudo mais. Tudo isso são transformações consequentes aí dessas recontações. Então eu peguei essa aparência, né, modificada pelo medo que ele passou a herdar, peguei essa pequena parte, né, que fala sobre a origem dessas habilidades sobrenaturais que ele adquire e modifiquei isso, apresentando essa nova roupagem, né, excluindo todo esse teor racista do mito e abrigando nele uma nova entidade mística, uma origem mística que fazia sentido dentro do cenário, que é a presença dessas entidades sobrenaturais poderosas que estão sempre causando problemas e a consequência deles no mundo, né, a corrupção do plano material pela presença deles. E quais são as habilidades, né? Quais são essas mecânicas? Como as mecânicas de jogo, né, dessa espécie de jogáveis refletem essas habilidades místicas que os Canhamboras possuem. Bom, como eu comentei, as espécies possuem 3 poderes, né? Estou tentando fazer essa média aqui na hora de fazer a game design de cada uma das raças. Bom, eles possuem essas marcas, né, do seu nascimento. Como eu falei, marcados pela tragédia. Sua herança profana torna eles uma criatura do tipo monstro, mas lhes confere algumas habilidades, como conjurar a magia escuridão e enxergar no escuro, mesmo na escuridão mágica das magias que eles conseguem conjurar, né, que eles conseguem fazer ali. Além disso, eles possuem uma habilidade que lhes dá resistência a 10 a dano de trevas e mais 2 em misticismo e enganação, né? Então ele dá um bônus assim nessas 2 perícias dadas pelas suas habilidades sobrenaturais. Além disso, quando eles estão no escuro, eles têm um bônus de deslocamento. Então quando ele anda um pouco a mais. Então eles conseguem se deslocar mais dentro da escuridão. Além disso, eles ganham bônus em algumas manobras de combate que envolvam movimento, né? Então tem algumas opções ali que a pessoa pode escolher e ganhar um bônus ali. Dessa forma você tem uma vantagem ali em algumas manobras, caso você queira fazer o personagem mais marcial, mais físico. Porém, você, caso queira fazer um personagem que não dependa tanto desse aspecto físico, você tem outros bônus que a raça te deixa bastante versátil nesse quesito. Então dá para brincar bastante, dá para jogar bastante nesse ponto. Mas o seu personagem, ele é um aventureiro. Então, sendo um Canhambora, qual é o seu motivador de aventura? Bom, a gente pode estar pensando aqui, referente, por exemplo, à sua origem. Você sabe, né, qual é a origem dos primeiros Canhamboras no cenário. Talvez você tenha ouvido falar de um casal de Curupira ou de alguma outra raça que teve um filho Canhambora. E sabendo o que poderia ter causado isso, você decide ir lá investigar. Será que alguém na cidade está fazendo pacto com alguma entidade sombria? Será que existe algum corruptor, algum ínfero poderoso naquela região? Você pode ter ficado curioso e ido lá descobrir. Outra possibilidade de aventura
ainda baseado na lore, na história dos Canhamboras, é que você talvez tenha sido contratado de uma forma ou de outra para invadir um certo lugar, dadas suas habilidades. Mas algo saiu errado e agora você está tendo que fugir. Ou talvez não foi você, mas você está sendo acusado. Se é justo ou não, talvez caiba a você provar a sua inocência. Enfim, essas são algumas possibilidades de motivações de aventura para o seu personagem largar a sua vida pacata e ter se tornado um aventureiro. Quer saber mais sobre nossas entidades folclóricas, sobre as contações do nosso folclore? Quer conhecer um pouco mais desse cenário fantástico? Venha comigo e vamos explorar juntos essa masmorra.